E aí, pessoal, tudo bem? Acho que uma sequência de vídeos aqui que eu fiz, que talvez foi a que mais deu o que falar, assim, foi quando eu tentei explicar aqui que o governo Bolsonaro, o Bolsonaro, né, ou a equipe dele, estava usando estratégias de persuasão para poder tentar distrair a esquerda, manter a esquerda focada em uma série de polêmicas e evitar que ela fizesse uma oposição real. Se alguém não viu esse vídeo, né, tentando lembrar aqui dele numa chamada muito simples, basicamente o que eu disse foi que essas polêmicas que acontecem no dia a dia do governo Bolsonaro não são por acaso, que elas não são falta de habilidade, que não é burrice. Isso aí é tudo planejado, porque você mantém a esquerda ocupada em fazer a oposição, você mantém a esquerda se preocupando com um monte de besteira e a oposição de verdade, onde importa, não é feito, né? Paralelamente a isso, está lá o Bolsonaro aprovando o MP com um quórum de emenda constitucional, porque no Congresso ele não tem oposição. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que a estratégia está funcionando, né? Eu já tinha dito isso no outro vídeo, vou reforçar agora, porque é importante para o meu argumento aqui. A estratégia está funcionando. A esquerda está totalmente perdida, o Bolsonaro lança iscas 2 ou 3 vezes por semana com polêmicas aleatórias, e a esquerda perde o seu tempo fazendo meme, fazendo Twitter, fazendo postagem. E o que realmente importa para o país ela não discute, porque ela está ocupada gastando energia com isso aí. Vocês podem achar que isso não é relevante, mas isso é muito relevante. As pessoas têm um limite de energia que elas conseguem colocar nas coisas, como todos nós, elas têm um limite de tempo, e se elas investem tempo e recursos onde interessa para o governo Bolsonaro que a discussão esteja, elas não vão ter tempo e recursos para discutir onde realmente a oposição seria importante. Então essa eficácia está funcionando demais. Mas aí vem o meu ponto que é muito importante. Apesar de a eficácia estar funcionando, isso não quer dizer que ela é boa. Isso não quer dizer que eu concorde com ela. A estratégia do governo Bolsonaro de usar a persuasão para desgastar a esquerda funciona, mas a meu ver ela é muito ruim. Essa estratégia conflituosa de bater de frente, ela é ruim basicamente por dois motivos. Assim. Em primeiro lugar, ela mantém o cenário polarizado brasileiro. A gente sabe que todo mundo que participou dessas eleições acompanhou, né? A gente teve um cenário já polarizado em 2014, que foi ali voto a voto, Dilma contra Aécio. Essa polarização aumentou demais em 2018, porque o PSL com o Bolsonaro é um partido bem mais aguerrido, bem mais disposto ao conflito do que era o PSDB. Então a gente entrou em 2019 com um nível de conflituosidade, esse nível de polarização esquerda contra a direita na sociedade, num limite muito forte, muito alto, entendeu? A ideia de um governo qualquer deveria ser tentar baixar isso aí, baixar o tom do discurso, o cara já está eleito, ele tem 4 anos de governo, então a ideia deveria ser baixar o tom e tentar governar num tom mais moderado. Mas o Bolsonaro faz exatamente o contrário, né? Como eu falei. Talvez por saber que a esquerda vai usar a estratégia de guerrilha, como ela sempre usou quando esteve na oposição, o governo Bolsonaro também usa as mesmas estratégias de guerrilha, está usando essas estratégias de persuasão que eu usei no outro vídeo, e o resultado disso é manter um clima eleitoral até hoje. Então a gente está avançado no ano de 2019, lá na frente, e continua vivendo o mesmo clima direita versus esquerda que tinha nas eleições de 2018. E isso é muito ruim, não é construtivo, porque embora esquerda e direita tenham pautas diferentes, nós liberais tenhamos pautas diferentes, mas grande parte da pauta é comum, grande parte das aspirações é comum, e a gente não consegue dialogar e discutir as questões comuns porque nós não conseguimos chegar num consenso mínimo por causa da polarização. E o outro ponto negativo, um segundo ponto muito negativo do uso dessas estratégias, é porque ele reflete diretamente na relação do executivo com o Congresso, né? Se o governo não fosse tão conflituoso, não criasse tantas polêmicas, talvez ele tivesse muito conflito com a oposição, mas conseguisse dialogar bem com o Congresso. Talvez isso aconteça no futuro próximo, até espero que sim, mas até o momento que a gente está vendo é que o governo está usando o mesmo tom de conflito com a esquerda e com o Congresso. E isso é muito ruim, né? Ah, Marden, mas a gente está vendo que o
o governo está conseguindo aprovar pautas importantes. Tá, mas isso é tipo você, se alguém joga pôquer, né? É como se você blefasse quando um cara tem um 2 e um 3 na mão. Independente de seu blefe ser bom ou não ser, você vai levar, porque ele não tem jogo. Então, quando você blefa com reforma previdenciária, reforma trabalhista, que existe um grande consenso a respeito delas, inclusive da população, você vai passar. Mas quando esses assuntos mais delicados passarem e o Congresso se vê com assuntos que são importantes para o governo e não tem grande consenso com a população ou não são tão sensíveis, na vida real ele vai inviabilizar o diálogo, ele vai inviabilizar as votações. E o governo está criando um caminho para que, se ele não baixar o tom com o Congresso, ele pode tornar o trâmite de alguns projetos importantes inviáveis, como, por exemplo, já aconteceu mais ou menos com o pacote anticrime do Moro, que era uma coisa importantíssima para a gente e pode ser que não avance por causa do tom conflituoso. Então isso é uma coisa que está acontecendo. Marda, por que você fala disso? Por que você acha importante? Bom, eu já comentei aqui várias vezes que eu sou um liberal clássico, né? Então liberdade para mim não é só econômica, não é só dos costumes, é também liberalismo político. E o Bolsonaro, com esse estilo dele, afronta o liberalismo político para mim em várias coisas, assim. Não tem a perspectiva de falar como um governante que está à frente de uma nação, não fala como se governasse para todos, se coloca em conflito com uma parte da sociedade, tem uma postura que, a meu ver, é antirrepublicana, como, por exemplo, aquela que envolve a nomeação do próprio filho para a Assembleia, para a Embaixada, desculpe. Não importa se alguém falou, se o Supremo ou o TCU disse que aquilo é nepotismo ou não é. Isso não é moral, entendeu? Não é certo isso aí. Pelo menos numa perspectiva liberal, as revoluções liberais foram feitas para separar o Estado da vida privada e da pessoalidade, e isso fere diretamente essa lógica. Então, assim, o governo Bolsonaro está usando estratégias de persuasão, está provocando polêmicas e conflitos deliberadamente. Tem funcionado, mas, a meu ver, isso é uma coisa muito ruim, assim. Tanto em termos republicanos, quanto em termos de governabilidade, ainda que a gente veja pelo lado pragmático, por exemplo, ele vai alimentar isso até 2022 e vai se reeleger. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Mas o custo para isso pode ser muito alto. Então, assim, eu, como alguém que não votei nem Haddad nem Bolsonaro, né, tenho uma preocupação muito grande. Eu esperava que o governo eleito baixasse o tom, ainda espero que isso aconteça, não só com a oposição, mas também com o Congresso Nacional, porque independentemente de quem for eleito, até 2022 nós vamos ter todos o mesmo presidente e o ideal é que a gente tenha governabilidade. A ideia de ter uma velha política, de a gente ter um governo conflituoso, um governo que cria problemas e atritos desnecessariamente, pode até resultar numa vitória eleitoral, pode até resultar numa grande popularidade, mas vai ter um custo muito alto para a gente como país no caminho do desenvolvimento.